Irmãos, abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 31. Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 31. Eu quero ler com você o verso 17 e o verso 18. Livro de Gênesis, lá na frente. Primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 31, verso 17 em diante. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Jacó se preparou para voltar para Canaã. Se levantou, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Ajuntou tudo que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Deixa eu ler de novo com você. Jacó se preparou para voltar para Canaã, onde morava Isaque, o seu pai, e fez com que os filhos e as suas filhas montassem os camelos, ajuntou tudo que tinha e partiu, levando todos os seus animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Somente até aí. Senhor, a tua palavra é viva, é poderosa, é maravilhosa, eficaz. Precisamos ouvi-la nessa noite, precisamos que o teu Espírito ministre ao nosso ser. Fala conosco, Senhor. Fala sim ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Tome o seu lugar. Eu quero falar com você nessa noite a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Hoje de manhã, Deus nos deu uma palavra muito especial, que nós falamos sobre alguns sentimentos que nós precisamos ter no nosso coração, que é sobre ter uma expectativa do novo, ter assim uma expectativa, por mais que tantas coisas que a gente ouve, uma pessoa talvez vai dizer, é só uma data que muda, nada mudou, as contas continuam as mesmas, as dívidas continuam as mesmas, nada mudou, não tem nada diferente. Mas sim, é uma oportunidade da gente se preparar para viver o que Deus tem reservado para cada um de nós. É sim uma oportunidade. Eu estava falando aqui que Deus não tem filhos prediletos. Mas tem pessoas que agem de forma diferente. Deus não tem filhos prediletos, mas tem alguns filhos que capricham nas suas atitudes. E isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis para eles. E eles crescem, eles avançam, eles prosperam. E talvez a gente se pergunte, mas por que não está acontecendo comigo? Por que isso também não é válido para mim? Pode ser que as tuas atitudes, as minhas atitudes, não sejam atitudes que facilitam os céus estarem abertos sobre a nossa vida. Estar no lugar certo, está fazendo a coisa certa, determina tanto o que nós vamos viver nesse ano. As pessoas que nós vamos aliançar, fazer alianças, elas também serão determinantes se o ano vai ser um ano bom ou um ano ruim. O ambiente que nós estamos inseridos, ele também vai trazer ao nosso coração se nós vamos chegar em dezembro e vai voar de novo. Se 2024 a gente piscou e quando a gente viu, já estava cantando a musiquinha de Natal, 2025 não vai ser diferente. Então, atitudes precisam tomar, a gente precisa tomar algumas atitudes para que a gente viva o que nós acabamos de cantar. Nós começamos o culto nessa noite declarando: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Jesus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida
e a tenham em abundância. Então, o que eu preciso, você precisa esperar de Deus, é com expectativa que Deus, como nós cantamos, Deus é bom. E se Deus é bom, nós precisamos estar alinhados a essa bondade. Nós precisamos alinhar ao nosso coração e estar dentro do lugar certo, da posição certa, esperando com expectativa todas as coisas que Deus tem para derramar sobre cada um de nós. E essa noite eu quero falar com você sobre Jacó. Jacó é alguém que, quando eu leio a história de Jacó, eu me vejo em alguns momentos. Quando eu olho para a história de Jacó, eu consigo perceber que é muito interessante quando a gente lê a Bíblia, né? Jacó, que depois vai ser chamado Israel de Deus. Saulo, que vai ser chamado depois de Paulo, né? E tantos homens que eram improváveis. Tantos homens que a gente olha para a palavra de Deus e fala assim, eu faço coisas melhores que esse homem aqui. Mas Jacó tem tanto a nos ensinar sobre um tempo novo que ele está desejando viver na sua vida. Jacó, ele nasce de uma promessa. Ele também é filho de Isaac, que era filho de Abraão. A promessa, Jacó carrega com ele uma promessa de linhagem, né? De uma grande nação e da profecia de que o governo seria sobre ele. Era para ele ter partido para uma vida de conquista. Era para Jacó ter partido para uma vida de avanço, de filhos, fruto, sucesso. Mas ele encontra grandes entraves na sua vida. Se você lembra da história de Jacó, Jacó é o segundo filho. Ele é gêmeo com seu irmão Esaú. E o filho mais velho tem alguns privilégios na hora da bênção. Tem filho mais velho aqui? Quem é filho mais velho aqui? Na hora da repartição do bem, se você vivesse nesse tempo, você ia estar bem. Na hora da repartição dos bens, não era de forma igual, 50%, não tinha nada disso. O filho mais velho levava quase tudo. O filho mais novo ficava com o restante, com o que sobrava. E mesmo ele sendo gêmeo, tem um que nasceu primeiro, Esaú nasceu primeiro. Mas, no momento do nascimento, quando Esaú é tirado da barriga da sua mãe, Jacó vem agarrado no calcanhar dele. E quando as pessoas, a parteira, olhou aquilo e falou, olha que menino esperto, querendo sair do lugar do irmão, brigando para vir primeiro. E colocaram o nome dele de Jacó, que significa enganador, usurpador. E Jacó, de fato, ele vive aquilo que deram o nome para ele. Durante toda a sua vida, ele foi enganador. Durante toda a sua vida, ele mentiu. Durante toda a sua vida, apoiado pela mãe, ele enganou os seus irmãos, enganou o seu pai. E no momento da morte do seu pai, quando o seu pai está prestes a abençoá-los, quando o pai está prestes a fazer a partilha e abençoar não apenas com bens materiais, mas principalmente eles abençoavam com bênçãos espirituais. Você abençoa o teu filho com bênçãos espirituais? Se você não faz isso, comece a fazer. Comece a abençoá-los, não aquilo que você tem de dinheiro apenas. Não aquilo do presente novo. Mas, de vez em quando, acorda pelas madrugadas, vai lá no quarto dele, coloca a mão na cabeça dele, na cabeça dela. E comece a declarar bênção sobre o futuro dele. Comece a declarar que ele vai ser bem sucedido. Comece a declarar que ele tem a mente de Cristo. Que não ansiedade, preocupação, perturbação não irão governar a vida dele, a vida dela. Comece a declarar sobre o futuro. Talvez para os pais de menina a gente fala assim, não, vamos pensar nesse negócio de casamento agora não. Vamos pensar sobre isso não. Está amarrado em nome de Jesus, não é isso? Mas não. Senhor, eu abençoo o esposo da minha filha, o futuro esposo da minha filha. Eu não sei se já nasceu,
eu não sei se vai nascer, eu não sei por onde anda, mas que ele seja orientado desde já, dentro dos princípios do Senhor, para que ele seja homem de Deus na vida dela, para que seja homem de Deus na vida, mulher de Deus na vida dele. Começa então a abençoar, porque quando nós olhamos para a vida de Esaú, aliás, para a vida de Isaac, Isaac não está abençoando apenas o que ele tem. Isaac está abençoando também coisas que ele nem possui, mas a palavra, a Bíblia vai dizer algo muito especial: tudo que você abençoar será abençoado. Com a sua boca, tudo que você amaldiçoar também vai ser abençoado. Use a sua boca para abençoar a tua família, amém? Use a tua boca, marido, para abençoar a tua esposa. Use a tua boca, mulher, para abençoar o teu marido, abençoar teus filhos. Use os teus lábios, para que dos teus lábios, ao invés de sair murmuração, reclamação, saia bênção sem medidas em nome de Jesus. Isaac está abençoando o seu filho, só que Jacó sabe que aquele momento é um momento muito especial. E o que ele faz? O velho Isaac está quase cego, perdeu a vista por causa da idade, está talvez em cima de um leito, e na hora da bênção ele se aproxima do pai, ele vê a oportunidade que o seu irmão tinha saído para caçar, e ele vai lá, e ele se apresenta, e o pai fala assim: quem é que está aqui? E ele diz: é Esaú. Mas era Jacó. Ele diz: é Esaú, pai. Ele fala assim: mas estranho, a voz é de Esaú. Mas sou eu, pai, sou eu, Esaú mesmo. A voz é de Jacó. Ele falou: não, pai, sou eu, Esaú mesmo. Então, filho, vem cá, coloca a cabeça aqui. Deixa eu colocar a mão sobre a tua cabeça para te abençoar. E ali ele despeja muitas bênçãos sobre a vida de Jacó. Ele coloca sobre tudo, ele coloca sobre as emoções, sobre a casa, sobre o futuro. É muito interessante perceber que agora esse homem, ele entende que ele é abençoado, porém ele foi abençoado de uma forma incorreta. Ele usurpou, ele mentiu. E agora o que ele precisa fazer? Ele precisa fugir. Porque quando o seu irmão chega em casa, e ele sabe, quando ele vai se apresentar para o pai, fala: pai, cheguei, o senhor pode me abençoar agora? Ele falou: Esaú, mas eu acabei de te abençoar. E ele se dá conta que ao invés dele ter abençoado Esaú, ele abençoou Jacó. Esaú, muito enfurecido, parte para cima do irmão, e o irmão foge. Foge para uma terra longe, foge para a casa do tio, chamado Labão. E nessa casa, o problema é que Jacó vai encontrar um professor para ele. Se ele era usurpador, se ele era enganador, Labão dava aula. Labão sabia todas as formas de enganar as pessoas. E ali ele permaneceu, ele se coloca para trabalhar para o seu tio. Ele prospera naquele lugar. Sabe por que ele prospera? Por mais que ele esteja em lugar errado, a bênção do Senhor está sobre ele. E tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa. Mas ele está num lugar errado. Ele está fora do plano de Deus. Talvez você chegou até aqui em 2025. E talvez você tenha muitos testemunhos para contar. Talvez você entende de fato que você viveu algo tão especial da parte de Deus. Mas eu quero lembrar e quero dizer a você nessa noite: Deus tem infinitamente mais para fazer sobre a sua vida. Eu quero lembrar e trazer ao teu coração nessa noite que talvez aquilo que você viveu não seja nem parte daquilo que Deus deseja realizar na tua vida. Tem uma música antiga que ela vai dizer: aquilo que nós temos visto não passa de gotas daquilo que o Senhor deseja fazer. Às vezes a gente vive os chuviscos. Jacó está ali, apesar de estar sendo muito enganado, porque o seu tio, toda vez que ele prospera, muda a regra do jogo. Toda vez que ele vê que Jacó está avançando, ele muda a regra do jogo. Mas tem sobre ele a bênção do Senhor.
tem sobre ele o favor de Deus. Mas por ele estar no lugar errado, ele vai viver gotas. Ele vai viver apenas chuvisco do que Deus deseja fazer. Você pode fazer assim com as suas mãos em nome de Jesus? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Joel, capítulo 2, que Deus tem uma chuva extraordinária para derramar sobre o teu povo. Você não vai viver de gotas. Você não vai viver de migalhas. Você não vai viver das gotas. Você vai viver a chuva abundante de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não vai viver gotas, chuvisco. Você vai viver a chuva abundante de Deus. A chuva de cada tempo. A seródia, a temporã. Em nome de Jesus, chuva abundante, Deus. Chuva abundante sobre o teu filho, sobre a tua filha, nessa noite, para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém, irmãos? Não importa o que tenha acontecido, você pode sim partir para um tempo novo. A virada do ano, para outros, para uns é uma bobeira. Mas eu quero que você olhe para uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de recomeçar em Deus. Amém? Porque Jacó, depois de tantas coisas, ele entende: eu preciso recomeçar. Eu estou longe do propósito de Deus para a minha vida. Eu vou recomeçar e eu vou recomeçar de novo. Encare janeiro, encare esses primeiros dias como uma oportunidade de recomeçar todas as coisas. Eu falei sobre a oportunidade de recomeçar no teu voto de dizimista diante da presença de Deus, mas não é só isso. A oportunidade de você recomeçar para ser um bom marido, para ser um marido melhor. A oportunidade de recomeçar de ser um pai melhor. Uma oportunidade de recomeçar. Mas talvez você vai falar: mas eu recomecei tanto. Não tem problema não, irmão. É melhor recomeçar do que nunca começar. Eu vou começar minha dieta amanhã de novo, em nome de Jesus. É isso. Se você acredita, não tem problema não. Amanhã eu estou firme de novo. É difícil. Mas o recomeçar é uma oportunidade que Deus está nos dando. Por quê? Porque eu preciso crer que Deus tem o melhor para a minha vida. Você precisa crer que Deus tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus, irmão. Jacó entende que ele está fora do propósito, ele está fora do lugar. Tem um lugar que a bênção de Deus, ela é como se a mão de Deus estivesse sobre um lugar e a gente estivesse longe desse ambiente. Vem cá, Bruna, por favor. É como se a mão de Deus, ela estivesse aqui, falando assim: Bruno, fica aqui, permanece aqui, anda comigo, porque você vai viver algo extraordinário da minha parte para a tua vida. E a Bruna simplesmente decide fazer o quê? Andar, sai daqui, sai daqui. Isso. Sair desse lugar. A mão de Deus está aqui. A bênção de Deus está aqui, mas Jacó estava lá na Mesopotâmia. A bênção de Deus estava aqui, mas Jacó decidiu viver, usurpar, roubar aquilo que não é seu. E está andando para longe, para distante de Deus, quando a mão de Deus está aqui. E por mais que a bênção de Deus acompanhe, esteja com ele, ali ele está vivendo migalha. Mas quando o que nós estamos falando nessa noite é uma decisão que Jacó está fazendo, de novamente voltar para esse lugar aqui. Amém, Bruna? Voltar para esse lugar aqui. Bruna fica vermelha. Voltar para esse lugar aqui. Porque pode parecer que a gente está nesse lugar, mas às vezes a gente fez como eu acabei de mostrar aqui. A grande questão não é o que aconteceu com você de ruim, mas o tipo de relacionamento que você tem com Deus.
Se você está perto de Deus, você será curado e tudo ficará bem em nome de Jesus. Jacó leva o enrosco de relacionamentos ruins para muitos outros relacionamentos também. Ele tem então agora um relacionamento quebrado com seu irmão. Ele tem agora um relacionamento ruim com as suas esposas, porque ele casa com uma, mas o tio dele, ele casa com uma prima. O tio dele, muito esperto, ele trabalha 7 anos por uma filha. E quando ele termina de trabalhar, ele, no dia do casamento, ele bebe um pouco mais. E o tio dele aproveita e dá uma outra filha. Ao invés de dar aquela que ele havia trabalhado, ele vai dar uma outra filha. Depois ele tem que trabalhar mais tantos anos para trabalhar, para viver com a mulher que ele ama. Jacó está na Bíblia para você acreditar. Se ele deu certo, há esperança para a minha vida, há esperança para a tua vida também, irmãos. Porque ele retorna a Deus, ele renova seus relacionamentos, ele ouve a voz de Deus, ele sai da Mesopotâmia. E a palavra de Deus, o texto que nós lemos, fala que um dia ele reúne tudo, ele fala assim: tio, estou indo embora. Tio, meu tempo acabou aqui. Eu preciso voltar para casa. Eu já estou há mais de 20 anos aqui nesse lugar. É tempo de eu voltar para casa, é tempo de eu reconciliar com meu irmão. Eu preciso resolver essa pendência. Irmãos, Deus não edifica nada em cima de escombros. Deus não edifica nada em cima de bagunça. Deus não vai fazer um novo tempo na sua vida, na minha vida, se antes disso a gente não limpar, a gente não preparar o ambiente para que a bênção de Deus supra todas as nossas necessidades. Deus não faz nada de forma equivocada. Deus vai falar para Jacó: Jacó, eu vou te abençoar muito ainda. Mas você precisa, Jacó, você precisa trabalhar, reconectar, você precisa perdoar, liberar perdão, ser perdoado. Você precisa preparar o ambiente, porque eu vou fazer algo tremendo na sua vida. E a Bíblia fala que Jacó então coloca as suas mulheres, os seus filhos, em cima de camelos e parte com todos os seus animais que ele havia conquistado na Mesopotâmia. Ele partiu novamente para Canaã. Eu creio, irmãos, que Deus está te chamando para um novo tempo, para um novo ano, para um tempo novo na sua vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então parta para um novo ano, parta para uma nova vida em 2025. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é decidir partir para um novo tempo. Eu quero, eu vou mudar. Você precisa dizer: eu quero, eu vou mudar. Jacó pensou, Deus falou em sonhos, ele conversou com Raquel, com Lia, e ele agiu rápido. Um dia Deus visitou Jacó e falou: Jacó, é chegado o tempo onde eu quero recomeçar coisas novas na sua vida. No outro dia Jacó prepara tudo e parte para o lugar. Quantas vezes Deus falou comigo, Deus falou com você, e a gente não teve decisões práticas, a gente não assumiu responsabilidades, como Jacó está fazendo. Deus falou: eu vou pregar então amanhã, eu vou acordar bem cedo, vou preparar tudo e vou partir desse lugar, porque eu não estou num lugar onde Deus quer que eu esteja. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim, mas eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso que o ambiente esteja preparado para eu viver algo novo. Às vezes a gente se apega a coisas doentias, quando Deus está falando para a gente: sai logo desse lugar. Às vezes a gente se apega a relacionamentos doentios, e Deus está falando para a gente: abre mão disso logo. Enquanto você não abrir mão disso, eu não posso fazer algo na sua vida. Às vezes Deus, até mesmo questão de emprego, até mesmo a gente está num ambiente que Deus já falou: abre mão disso, sai desse lugar.
tenho novo para você. Você fala assim: Senhor, mas eu gosto daqui, tá bom. Senhor, mas eu tenho medo de me lançar para outro lugar e vai que não dá certo. Eu e você precisamos confiar em Deus. Se Deus está mandando a gente partir de determinados lugares, meu irmão, não olhe para trás em nome de Jesus. Confia em Deus. Abra teu coração, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar em nome de Jesus. Eu sei que mudar a conduta é uma das coisas mais difíceis que existe. Fazer rompimentos de algumas coisas que já se estabeleceram para a gente, mesmo a gente sabendo que não é vontade de Deus para a nossa vida. Eu sei que é muito difícil. Eu também vivo crises. Mas quando nós entendemos que é necessário que se fazer isso, para que a gente viva tudo que Deus tem para a gente, é necessário, é urgente que se faça. A Bíblia vai dizer no verso 38, que durante os 20 anos, ele trabalhou muito. Durante os 20 anos, Jacó está dizendo: eu trabalhei muito, tio. Eu não vou ficar mais aqui não. E é muito interessante que quando Jacó parte, a princípio Labão libera. Mas depois Labão vem atrás, porque ele vai dizer assim: eu não vou perder esse cara, essa mão de obra. Eu não vou perder essa pessoa que me trouxe tanto lucro. Se não é para ficar comigo, então eu mato. Se não é para ficar comigo, então eu acabo com ele, com a vida dele. E Labão vem atrás com toda a sua comitiva, atrás da comitiva de Jacó, porque ele não quer abrir mão. Você carrega algo de muito especial, e as pessoas sabem, desse mundo sabem, que você carrega uma bênção de Deus sobre a sua vida. Às vezes as pessoas querem se aliançar a você e você tem que tomar muito cuidado. Pessoas vão se aliançar a você não porque gostam de você, mas pelo que você carrega. Às vezes as pessoas vão fazer e querer estar perto de você, não porque você você é legal, mas não porque você é extraordinário, mas porque você carrega algo de especial, você tem a bênção de Deus. Labão quer estar perto de Jacó pelo que ele carrega. Ele carrega uma presença de Deus. Ele carrega uma bênção que o seu pai derramou sobre ele. E tudo que ele colocar a mão cresce, avança, prospera. Eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque Labão nunca vai querer abrir mão da gente, né? E a Bíblia vai dizer no verso 23 desse mesmo texto, coloca para a gente, Leda, por favor, Gênesis 31, 23. E aqui vai dizer que ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Às vezes você vai tentar fazer algumas rupturas nesse início de ano, mas o Labão vai vir atrás de você. Mas você vai ter que se levantar com força e lutar e dizer: maior é aquele que está comigo do que aquele que peleja contra a minha vida. A gente tem 3 inimigos para a gente vencer: a carne, diga comigo, carne, o diabo e o mundo. Carne, o diabo e o mundo. Esses 3 inimigos Jacó precisou vencer ali. Porque todos eles desejavam vencer e triunfar sobre a vida de Jacó. Mas o verso 24 diz que naquela mesma noite apareceu num sonho a Labão. Deus apareceu num sonho a Labão e disse para Labão: cuidado, não faça nada com Jacó. Sabe o que eu e você precisamos esperar para esse ano? Eu e você precisamos crer na intervenção sobrenatural de Deus. Por mais que Jacó está se desvencilhando do seu tio, de uma relação difícil, de uma relação complicada, e se posicionando diante do que Deus tem para a vida dele, como eu já disse
Todas as coisas ele teve que se lutar e lutar muito. Mas a palavra de Deus vai dizer que houve uma intervenção de Deus. Você crê que Deus vai intervir em muitas áreas da tua vida em anos de 2025? Você crê numa intervenção de livramento de Deus? Porque toda vez, irmãos, que a gente se posiciona, o inferno vai se levantar. Toda vez que você se posiciona, a tua carne, ela vai se levantar. Toda vez que você se posiciona, eu falei da dieta, né? Eu sei que essa semana não é profecia não, é porque eu já fiz 300 dietas já. Eu sei como que é. Essa semana é uma semana de mau humor. Porque a carne vai falar assim: cadê meu refrigerante? Cadê o meu doce? Cadê isso? Cadê aquilo? E aí você vai ficando mal-humorado. Você vai ficando mal-humorado, ficando nervoso. Você fica assim, porque a tua carne está assim. Porque você se posicionou. Quando você decide então sair de alguns ambientes, quando você decide então sair de algumas relações, quando você então decide sair de algum pecado, a tua carne, o diabo, todas as coisas, elas vão se levantar muito. É por isso que algumas pessoas vão dizer: pastor, está tão difícil. Depois que eu aceitei Jesus, a vida complicou, pastor. Eu tenho que lembrar elas e dizer: calma só mais um pouco. Esse vento vai passar. Deus vai completar a boa obra na sua vida. Fica tranquila mais um pouquinho. Eu tenho que dizer para ela, porque muitas vezes, nesse momento, ela se esquece que ela está vivendo uma oposição tão grande do inferno sobre a vida dela. Mas Jacó está vivendo a intervenção de Deus. Deus está falando para Labão: não toca no meu servo, não toca no meu filho. Cuidado com o que você vai fazer, Labão. Deus aparece a Labão no sonho. Irmão, em nome de Jesus, aquilo que se levantar sobre a tua vida por um caminho em 2025, por 7 caminhos, terão que ser lançados por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que se levantar para fazer o mal contra a tua vida, Deus vai intervir do alto céu e vai dizer: não toca no meu servo, não toca no meu filho, não toca na minha filha, porque eu e você somos guardados pelo Altíssimo, eu e você somos blindados pelo céu, eu e você temos a postura, a mente do Senhor habita em nós, e porque nós temos a armadura de Cristo, tudo favorece para o nosso bem. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor então. Se você crê nessa palavra, se você crê na intervenção sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Amém, irmãos? A mudança em 2025 não tem a ver com a roupa que você usou na virada. Ah, pastor, eu usei amarelo. Não tem a ver se você usou verde, vermelho, branco. Não tem a ver. Não tem a ver com lugares. Esse ano, depois de muito tempo, eu não passei na igreja. Na verdade, eu nem me lembro da última vez que eu não passei o ano novo na igreja. Nem me lembro. Passei em casa com a minha família. Uma ceia pra gente. Tinha um casal de amigos. Só. Não tem a ver com lugar. Não tem a ver com a roupa que você vestiu. Tem a ver com atitudes que você está tomando agora. Tem a ver com a expectativa que está sobre o teu coração. Tem a ver o quanto você está disposto a fazer rupturas de mal na sua vida para viver o extraordinário de Deus. Tem a ver com o posicionamento de você dizer: isso aqui não é para mim, isso aqui eu não quero mais, eu vou abandonar isso, eu não quero mais essa vida de pecado, eu não posso mais viver essa atitude, eu decido viver. E quando você se posiciona, eu já estou te preparando, vai vir uma oposição do inferno sobre a tua vida, mas muito maior e mais forte é aquele que está com você do que aquele que peleja contra a tua vida. Jacó então
Ele vai entender que ele precisa voltar para esse lugar. E quanto mais tempo de Deus você estiver, irmãos, mais será a intervenção dele na sua vida. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais serão as intervenções do Senhor sobre a tua vida. Se Deus não interferir, você não tem condição de vencer. Mas Ele vai interferir em nome de Jesus, amém, irmãos? Ele vai interferir em nome de Jesus. O verso 55, coloca para mim, Leda, por favor. O verso 55 vai dizer para a gente assim: naquela manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou suas filhas, seus netos, e abençoou. E depois foi embora, voltando para sua terra. Aquele homem que saiu de casa disposto até fazer o mal com as filhas, com os netos, agora ele está abençoando, ele está beijando todo mundo. E ele está abençoando a vida de Jacó, dizendo que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, Jacó. Vá em paz. Decida se despedir do velho para viver o novo de fato. Despeça Labão da sua vida, deixa ele embora. Porque quando você despede Labão, a Mesopotâmia fica para trás. Não repita os mesmos erros. Quebre o ciclo destrutivo. Mude. Sua vida não para no arrependimento. Ela começa de fato no arrependimento. Amém, irmãos? Quando o Senhor nos encontra, tudo é mudado, tudo muda. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jacó está ali naquele lugar, ele manda todo mundo ir na frente. E ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com o Senhor. Esse ano seja um ano de encontro com Deus na tua vida, em nome de Jesus. Esse ano seja um ano onde Deus se revelará poderosamente na tua vida. E a palavra de Deus diz que esse encontro, Jacó luta. Jacó luta mesmo. Jacó luta com Deus. Jacó, coloca toda a sua vida diante da presença do Senhor. E ele tem a sua vida mudada. E Deus vai dizer para ele: você não vai mais chamar Jacó, agora teu nome é Israel, é príncipe de Deus. Irmão, quando você se posiciona, Deus pega todos os rótulos. Você lembra do rótulo que a parteira, o pai, a mãe colocou sobre Jacó no momento do seu nascimento? Deus cancela todas as coisas quando você se posiciona. E vai dizer para ele: você não é mais Jacó, agora o teu nome é príncipe, é Israel. Seu nome agora vai se chamar Israel de Deus. Seu nome agora vai se chamar Israel. Por quê? Porque as nações vão te conhecer como Israel. As pessoas já não te conhecerão como enganador, como usurpador, porque agora você vai carregar algo muito nobre, você vai carregar a minha presença com você. E a Bíblia vai dizer então que Jacó, ele volta agora para casa. Ele ainda está muito temeroso de como ele vai encontrar os seus irmãos, com o seu irmão, depois de tantos anos. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jacó está indo, Esaú avista ele de longe. Manda um mensageiro para saber que caravana era aquela e descobre que é do seu irmão. Esaú vai ao encontro dele. Enquanto ele está esperando que Esaú está ali, talvez vivendo uma vida mais ou menos, porque Jacó levou tudo dele. Tudo. Mas quando Deus intervém em todas as coisas, Ele vai preparar o caminho para você seguir. De manhã eu falei: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que diz o texto? Capítulo 37 de Salmo. E o mais, o quê? E o mais ele fará. Porque ao invés de Esaú estar esperando ele com espada, com lança, Esaú está esperando Jacó com um abraço. Aleluia.
Jacó, Esaú está dizendo: olha, quanto tempo eu te esperei, quanto tempo eu esperei teu retorno. Sabe o que Deus está falando para o teu coração hoje? Não se preocupe. Talvez você está se preocupando, mas se eu me posicionar, eu perco isso. Se eu me posicionar, se eu abrir mão, eu perco aquilo. Se eu me posicionar, sabe, Deus vai preparar todas as coisas na tua vida em nome de Jesus. Deus vai na frente, não tem esse louvor que nós cantamos? Que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, né? Tirando os espinhos. Deus ordena os anjos para contigo lutar. Irmãos, em nome de Jesus, os anjos irão lutar sobre a minha vida e sobre a tua vida nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Deus vai estar na frente. Coloque Deus na frente, confia no Senhor, faz o bem, espera com expectativa em Deus. E Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Não pense em duas vezes em fazer rupturas destrutivas. Alinha teu coração ao coração de Deus. Se posicione. Esteja no lugar certo. Ande com pessoas. Faça aliança. Não com Labão, mas faça aliança com homem, com mulher de Deus. E você vai ver que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?